paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Aleluia. Como é que está hoje o teu dia? Está bem? Eu espero que sim, porque Deus tem hoje uma palavra para o teu coração. Palavra essa que tem o poder de transformar a tua vida. Aleluia. E a palavra que eu quero trazer hoje para você se encontra aqui no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? O texto que eu quero trazer é sobre os primeiros discípulos, que vai do verso 1 até o verso 11. Porém, eu não vou ler todo o texto para que o vídeo não fique muito extenso, mas eu vou ler apenas o versículo 8, que diz assim: Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos e disse: Por favor, Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Esse texto eu lia do verso 8 ao 11, não é? Mas eu aconselho você a ler do verso 1, porque vai explicar melhor, né, sobre essa linda passagem, né, que fala quando Jesus foi ali para recrutar os seus primeiros discípulos. E ali estava Pedro, não é, que era pescador, juntamente com seus sócios, não é? Tiago e João, que era filho de Zebedeu. Então, queridos, o que eu quero trazer para você através desse vídeo é o seguinte: que Jesus estava ali naquele momento pregando para uma grande multidão e ele viu ali 2 barcos naquele lago, né, no lago de Genezaré. Então ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, e pediu para que Simão afastasse da praia, para que ele pudesse ensinar a multidão, porque nós sabemos que quando alguém está diante de uma grande multidão e está próximo demais, as pessoas, ela não vai ouvir, quem está atrás não ouve melhor. Então é necessário tomar uma certa distância para que a voz, através do vento, seja espalhada e alcance ao máximo de número de pessoas que estarão conseguindo ouvir, não é verdade? E Pedro estava ali dentro daquele barco, fez o que o mestre pediu, afastou o barco. O mestre se sentou, porque era comum dos mestres sentar-se para poder ensinar a grande multidão, não é verdade? Então ali o mestre sentou, Pedro do lado, e começou a ouvir as maravilhas que Jesus ensinava através da palavra, falando sobre o reino dos céus. Então, queridos, ali naquela hora, Pedro estava ali ouvindo, lembrando que Pedro estava vindo de uma noite muito difícil, porque pescou a noite toda e não pegou peixe. Mas quando ele estava lavando as redes, foi que o mestre pediu a ele para entrar no barco e afastar um pouco. Eu imagino que o que Pedro queria naquela hora era só ir para casa descansar, né? De uma noite toda de trabalho, e trabalho frustrado porque não tinha pegado nada. Mas, querido, ali estava Jesus, que estava pedindo a Pedro o seu barco. Mas Jesus, ele nunca vai despedir ninguém com a mão vazia. Jesus, naquela hora, ele estava entregando a Pedro 2 coisas que Pedro precisava. Primeiro, era a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de aquecer a alma. Ela tem o poder de renovar as forças, ela tem o poder de reanimar aquele que estava abatido. E Pedro, naquela hora, estava abatido. A noite toda em vão, não pegou nada. Quem sabe ele estava ali enquanto lavava a rede, ele estava pensando: poxa, o que aconteceu? Aleluia. O que aconteceu? Eu não peguei nenhum peixe. O que aconteceu? Isso não é muito comum, porque nós somos pescadores profissionais, ou muito ou pouco, mas costumamos pegar. Mas o que aconteceu aqui? Aleluia. Mas Jesus estava ali agora, junto de Pedro naquele barco, falando da grandeza do céu. E eu imagino que enquanto Pedro estava ali ouvindo,
ele começou a se animar novamente, aleluia. Eu imagino que o cansaço ele foi saindo do corpo de Pedro. Eu imagino que o desânimo foi dando espaço para agora o ânimo, a fé, porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto Pedro estava ali ouvindo, a fé no coração de Pedro estava sendo aquecida, a ponto de, quando Jesus terminar o seu sermão, ele diz assim: Pedro, agora pega o barco, leva lá para o fundo e lança a rede de novo. Aleluia. Mesmo diante daquela proposta tão aparentemente absurda, porque Pedro diz: mestre, nós pescamos no mesmo lugar a noite toda e nós não pescamos nada. Aleluia. Sabe por que Pedro falou isso, irmãos? Porque Pedro era pescador experiente. Porque Pedro sabia, aleluia, que durante a noite os grandes peixes iam para o mais fundo do lago, para que ali pudessem se alimentar das bolhas de minerais que saíam daquele lago. Mas durante o dia, os peixes saíram do fundo e iam para o raso, para poder se alimentar ali junto das fontes que estavam ali, as fontes, uma das fontes que vinham, né, dali para banhar aquele lago. Então ali estava Pedro dizendo assim: não, os peixes não estão aqui essa hora. Essa hora os peixes estão no lago, estão no raso. Aleluia. E outra, mestre, essa rede que eu estou é rede de arrasto. Aleluia. Rede de arrasto é para o fundo. Rede para o raso, aleluia, é rede de lance. Aleluia. Mas como que eu vou pescar com rede de arrasto num lugar fundo, aonde os peixes não estão mais aqui neste horário? Por isso que Pedro questionou: mestre, pescamos aqui a noite toda e nada pegamos. Só que o que Pedro não sabia, queridos, era que quem estava dando a ordem a ele, aleluia, era alguém que tem o domínio sobre o tempo, sobre as horas, aleluia, sobre o mar e sobre o peixe, aleluia. Por isso que Pedro, quando ouviu a pregação de Jesus, ele logo entendeu que Jesus não era um simples homem. E é por isso também que Pedro falou: mestre, é verdade, humanamente falando não tem como, porque nós pescamos lá a noite toda e nada pegamos. Mas, se é o Senhor, mestre, quem está mandando, aleluia, nós vamos e iremos lançar novamente, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Pedro entendeu: não, esse que está falando não é um homem comum não, eu tenho que obedecer. Sabe qual é o segredo para você andar em obediência com Deus? É você reconhecer quem Deus é. Muitas pessoas só têm Deus como o Deus grande criador. Outros só têm Deus como um grande ser. Não, Deus é muito mais do que isso. Se você entende que Ele é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas neste mundo, você vai conseguir se submeter a Ele. Você vai conseguir obedecer à voz de comando dEle. Então você quer andar em obediência com Deus? Reconheça quem Ele é. Pedro era pescador experiente. Pedro poderia questionar diante dos seus conhecimentos de pesca, dizer: Jesus, o Senhor é mestre, mas eu sou pescador e eu entendo. Mas ele disse assim: mestre, diante dos meus conhecimentos de pescador, diante da tua grandeza, os meus conhecimentos não são nada, Senhor. Eu preciso ouvir a tua direção. Talvez você está aí assistindo esse vídeo, você seja alguém que tem confiado muito nos teus próprios conhecimentos. Talvez você tenha aí confiado na tua força, na tua inteligência, na tua faculdade, na tua experiência. Talvez você esteja aí muito confiante no que você sabe, no que você é. Mas o que Deus está falando para você na palavra é o seguinte: larga um pouco o teu conhecimento e começa a dar ouvido à minha voz. Começa a atender o meu comando. Aleluia, faça feito Pedro: mestre, eu pesquei lá a noite toda, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou lá e vou lançar de novo. Ei, quem está mandando é Deus. Obedeça. Aleluia. Para de questionar só porque você tem conhecimento, só porque você conhece a ciência, só porque você teve experiência. Ei, quem está dando a ordem a você é alguém que está acima das tuas experiências, é alguém que está acima do teu conhecimento acadêmico, é aquele que manda no céu e é aquele que manda na terra.
Aleluia. Obedeça. Sabe? Talvez Jesus estivesse entre linhas dizendo a Pedro: Pedro, sabe por que tu não pescou nada, Pedro? Porque a direção não era minha. Aleluia. Tu fosse nos teus conhecimentos, Pedro, e tu não trouxesse nada. Mas agora sou eu que estou mandando. Aleluia. A direção agora é minha, Pedro. Obedece. Glória. Jesus está dizendo aqui para alguém. Aleluia. Se você está tentando e não está dando certo, experimente atender a direção de Deus. Larga dos teus conceitos, das tuas pensamentos humanos e começa a atender ao comando de Deus. Ei, o barco é teu. A rede também é sua, mas a direção é dele. Aleluia. Larga de querer fazer as coisas do teu jeito. Começa a dar ouvido ao que o mestre está mandando. Sabe o que aconteceu? Pedro foi. Chegou lá no fundo do lago, lançou a rede. Sabe o que aconteceu? Veio tantos peixes, aleluia, que o barco quase afunda. A rede estava se rasgando. Pedro teve que fazer sinal para os amigos virem com outro barco. Encheu os 2 barcos e os 2 barcos cheios quase vieram a pique. Aleluia. Pedro ficou tão espantado, irmão. Pedro era pescador experiente. Já viu muito peixe na rede, mas nunca daquele jeito. Aleluia. E principalmente nunca daquele horário. Aleluia. Foi um milagre, porque foi algo anormal. Aleluia. Por isso que Pedro, quando entendeu que era um milagre, viu que de fato ele era Deus. Disse: Senhor, afaste de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. Jesus está dizendo para você hoje: deixa eu, obedece o meu comando. Faz como eu estou mandando e você vai ver. Aleluia. O que a provisão chegar na tua vida e também você se dobrar diante da minha grandeza, saber melhor quem sou eu diante da, aleluia, me revelo a você. Aleluia, irmãos, essa palavra aqui é muito maravilhosa. E o último versículo diz que quando chegaram à praia, essa aqui é o espetacular. Largaram tudo e seguiram Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Para quem não pegou nada a noite toda, para quem dependia da pesca, largar aquele fenômeno ali, aquele banquete de peixe. Humanamente falando, ali seria a prosperidade na vida daqueles pescadores. Humanamente falando, era o dia de sorte. Mas eles entenderam que nada daquilo ali era mais valioso do que aquele que deu a ordem, a direção e operou aquele milagre. Aleluia. Sabe, ainda que Deus te dê coisas grandiosas nessa terra, nunca deixe que substitua pela real presença dele na tua vida. Larga tudo. Não te apega ao teu coração nessas coisas, não. Mas segue a ele. Por isso que diz, eles chegaram na praia, largaram tudo. Eles não quiseram nem saber quem ia vender, quem ia pegar, quem ia... Não. Largou tudo e seguiu ao mestre. Jesus quer fazer isso com você. Jesus quer entrar no teu barco. Jesus quer te dar a direção. E ele quer mostrar a você que a presença dele na tua vida é mais valioso do que grandes redes cheias de peixe. Que o Senhor abençoe tua vida. Que você medite nessa palavra. Em nome de Jesus.